Bom dia, pessoal. Paz do Senhor a todos. Bem-vindos a mais um momento de culto, né? Um culto um pouco diferente, mas por enquanto vamos ter que continuar assim. E eu creio que Deus está no comando de todas as coisas. Amém? E o Senhor nos reúne através dessa ferramenta, né, a possibilidade de estarmos dentro das casas, conversando com as famílias, com as pessoas que muitas vezes não conseguem ir à igreja. Então, tudo isso é um mover que eu creio que Deus está usando nesse momento, onde nós não podemos nos reunir presencialmente. O nosso louvor tem alguns que estão de quarentena, o Vinícius apresentou o coronavírus, então vamos aguardar um pouquinho sobre o louvor da igreja. Deixa eu ajeitar aqui, pessoal, que estou meio desajeitado aqui. Pronto, sim, eu estou me sentindo mais à vontade. Tinha um negócio aqui embaixo, estava me incomodando. Mas, pessoal, então, voltando ao assunto da nossa igreja, eu gostaria de comunicar aos irmãos que nós íamos dar início hoje, né, nas nossas atividades presenciais, mas devido a esse problema do coronavírus, da Covid, que acometeu o Vinícius, os outros estão de quarentena, nós achamos melhor, fizemos uma reunião com a liderança nessa quinta-feira e decidimos prorrogar mais um pouquinho, mas nós vamos mantendo os irmãos informados, mas por enquanto a gente continua conversando por aqui, amém? Sempre sabendo que as nossas necessidades financeiras da igreja continuam, né? Eu não tenho falado muito isso aqui, mas nós temos as nossas necessidades de pagamentos de contas que continuam, água, luz, imposto, internet, as coisas da ação social, está tudo rodando praticamente normal. Então, espero que os irmãos possam estar contribuindo, né? Faz parte da palavra de Deus, né? Adorar o Senhor com os nossos bens, né? Que no caso, com as nossas ofertas de amor, porque eu gosto muito de falar de oferta de amor, porque é aquilo que a gente dá com o coração, não aquilo que nós fazemos obrigados, entendeu? Então, cada um que pense aí no seu coração como a maneira de ajudar, tem a conta da igreja, pode-se fazer o depósito, e eu creio que o Senhor vai nos abençoar muito ainda. Eu não vejo a hora de abrir a igreja, não vejo a hora de estar junto com os irmãos, a igreja já está todinha equipada com os equipamentos que a lei pede, totem de álcool gel, termômetro na entrada, tapete para lavar pés, vamos arrumar as cadeiras de acordo, os cartazes, como que tem que proceder lá dentro, com uso de máscaras, tudo, mas ainda não vai ser o momento, amém? Peço que vocês estejam em oração, me ajudem em oração, para que nós possamos fazer isso o mais breve possível, amém? Então vamos à palavra de Deus, que nessa manhã o Senhor coloca para eu falar sobre a palavra alegrem-se, né? Como é difícil nós estarmos alegres nos dias de hoje, como é difícil, né, a gente olhar todas essas circunstâncias e conseguir ter a esperança das coisas que não são como se já fossem, em meio a tanta tribulação que nós temos enfrentado nesses últimos meses. Mas, enfim, a palavra de Deus, ela nos exorta e nos dá a ordem de estarmos alegres sempre, né? Sempre na presença do Senhor. E a referência bíblica que eu vou usar nessa manhã está no livro de Filipenses, né? Escrito pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, e está escrito lá a partir do versículo do Filipenses 4, versículos 4 ao 9, amém? Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Filipenses 4, versículos do 4 ao 9, amém? Vamos colocar nossos olhos na palavra do Senhor, e quem não tiver com Bíblia ou alguma coisa, preste atenção, tá bom? Eu vou ler, e creio que o Senhor vai falar bastante conosco nessa manhã. Tem alguns irmãos que estão entrando agora, colocando bom dia a todos, paz do Senhor, bom dia a todos vocês também que estão entrando agora, que a palavra do Senhor venha realmente de encontro ao coração de todos, amém? Então vamos lá? Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente te direi, alegrem-se.
Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã esta que o Senhor fez, Pai, e esta hora, Senhor, que o Senhor nos reúne aqui, Senhor, como sua igreja, para estarmos aqui, Senhor, diante da tua presença, diante, Senhor, da tua palavra maravilhosa, palavra essa que nos exorta, que nos ensina, palavra esta, Senhor, que nos leva a ter um relacionamento contigo, Senhor, para que possamos experimentar realmente a paz que excede a todo entendimento. Senhor, que essa palavra de hoje, Senhor, ela possa vir a nos curar, que essa palavra de hoje possa vir a nos libertar, transformar-nos, Senhor, que essa palavra, Senhor, possa nos trazer uma vida mais tranquila, Senhor, enquanto estivermos neste mundo. Pai, em nome de Jesus, Pai, que a tua presença hoje seja marcada em nossos corações, Pai, vem com seus sinais, vem com seus prodígios, capacita-nos, Senhor, a sermos servos do Senhor, do Deus Altíssimo, Senhor, e principalmente em obediência, Senhor, aos teus ensinamentos, Pai, que toda obra maligna de Satanás, que tudo aquilo que não vem do Senhor, que tudo aquilo que não vem de ti, Senhor, caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Palavra maravilhosa, né? Eu adoro esse texto, já preguei outras vezes sobre ele. Ele é uma palavra que nos ensina muito, principalmente nesse momento, onde eu vou começar fazendo uma pergunta para você. Você é feliz e alegre? É possível alguém ser feliz no mundo de tragédias, no mundo de fome, de guerras, de violência, violência doméstica, em assaltos, assassinatos, sequestro, estupros, delinquência, corrupção. E eu não estou falando só corrupção de corruptos, corrupção de corruptos é bom. Eu não estou falando só de corrupção de políticos, né? É um país que aprendeu a trabalhar na corrupção, é o país dos espertos, é o país da sonegação, é o país onde agora foi lançado esse programa dos R$600 para quem precisa. Quantas pessoas que não precisavam, inclusive que eu conheço, entraram nessa fila, sem essa necessidade, sem essa precisão, tirando de... Então, nós vivemos uma sociedade ruim, né? Uma sociedade que milhões de crianças são abandonadas, milhões de abortos por ano, né? Doenças epidêmicas. Nós tivemos aí a AIDS, o H1N1, que é a tal gripe do frango, a gripe aviária, depois dengue, chikungunya. Hoje, essa pandemia horrível, né? Que está isolando, que está transformando o mundo, né? A maneira de se viver, que é o Covid-19, né? Doenças emocionais, né? Acidentes, mortes, né? Como que nós conseguimos ser felizes mediante a tudo isso, né? Pela circunstância, nós nunca somos felizes. Porém, em Cristo Jesus, nós somos. Por isso que ele fala, alegrem-se, novamente, alegrem-se no Senhor, né? Porque é no Senhor que nós buscamos a alegria. No Senhor, é a alegria do Senhor que nos dá a força. É a alegria do Senhor que nos traz a paz. E como que nós podemos aprender isso? De que maneira? Vamos aprender com o apóstolo Paulo, né? No livro de Filipenses. Se a gente voltar lá no livro de Filipenses, o capítulo, o versículo anterior fala, os seus nomes estão nos livros da vida. Então, para quem é essa ordem? Alegrem-se. É para todos os salvos. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. É uma ordem. Alegrem-se. É ultra circunstancial, porque ele fala, alegrem-se quando? Sempre. Então, não importa a circunstância. E ela não é situacional, não é na situação, é no Senhor. E esse ensinamento é ensinamento espiritual, né? Não é pelas circunstâncias terrenas que nós olhamos, é pela boa
mão de Deus na nossa vida, né? Temos que estar sempre atentos a tudo isso. Por quê? Porque nesse mundo, meus amados, nós vamos ter ladrões da alegria, né? Muitos ladrões. Vamos falar de algum deles nessa manhã. Vamos entender o que são esses ladrões que nos roubam a alegria de estarmos na presença do Senhor, de estarmos nos nossos lares, de estarmos com a nossa vida experimentando a paz que excede a todo entendimento, que nós lemos aqui, né? Um dos ladrões que nós vamos falar é o ladrão que nos rouba através das circunstâncias. E como assim, pastor? Como o ladrão nos rouba através das circunstâncias? Ele faz com que as circunstâncias sejam transformadas em tristeza. Vamos imaginar um sonho de ser um casal feliz, de ter um lar feliz, um casamento feliz, as pessoas se casam, os filhos são criados com carinho, com afeto, e viram jovens e adultos rebeldes, se entregam à droga, se entregam às outras coisas. Vem o adultério, vem as violências, vem a falta de amor entre os pais e os filhos, os casamentos são destruídos. As circunstâncias que nós esperávamos que fosse um momento maravilhoso em nossa vida se tornam algo frustrante, algo sem alegria nenhuma. De repente estamos com uma vida tranquila e de repente um acidente grave, que às vezes gera um luto, uma enfermidade. Puxa, como é triste, nós fazemos um exame, achamos que está tudo bem e aparece algo terrível, uma doença que muitas vezes sem cura. Estamos tranquilos no casamento de novo. E algum dos cônjuges chega, eu quero divorciar, eu quero divórcio. A dor do abandono, da rejeição, uma reprovação no vestibular, mandar um currículo para uma empresa e receber um não, uma falência. Quantas empresas hoje estão falindo com essa situação da pandemia? Aqui mesmo na minha rua tem alguns restaurantes que estão fechando, eu vi tirando as placas, arrancando os luminosos. O desemprego. Olha como as circunstâncias atuais vão nos deixando tristes. As circunstâncias atuais vão nos levando a roubo da nossa alegria. O apóstolo Paulo, se nós formos olhar a história desse homem, ele tem uma história de sofrimento desde a sua conversão até a sua morte. O apóstolo Paulo, ele sofre perseguições, porque ele era um judeu, um fariseu que conhecia a lei, treinado por Gamaliel, que era o maior dos mestres do judaísmo naquela época. E, de repente, ele se converte ao Senhor Jesus Cristo e ele começa a sofrer críticas e perseguições, porque ele muda o seu caminho. Ele sofre açoites, ele sofre apedrejamentos, ele sofre prisão, e a prisão de Paulo não era simplesmente encarcerado, era além de encarcerado, acorrentado. Ele sofreu tempestade, sofreu naufrágio, sofreu picadura de serpente, de cobras. Se nós pegarmos a vida do Davi, o homem segundo o coração de Deus, sofreu perseguições, principalmente do rei Saul, a qual ele servia de coração. Jeremias sofreu na prisão. Jeremias, o profeta das lamentações, o profeta que alertava o povo de Deus. A cidade de Ziclag, onde Davi estava, que saiu para uma batalha, quando volta, ela foi totalmente saqueada. Essas circunstâncias todas deveriam ter roubado a alegria desses homens. E qual a circunstância hoje, na tua vida, meu amado, que tem roubado a tua alegria? Qual a circunstância tem sido ladrão da alegria na sua vida? Esses homens, eles continuavam firmes no Senhor. Eles tinham a plena convicção em Deus. Você pode ver que Jó perdeu tudo, bens, filhos, saúde, companheirismo da esposa e dos amigos. Eles tiveram momentos, sim, de tristeza. Davi escreve salmos, clamando pelo Senhor, pela sua angústia. Jó, ele fala, ele amaldiçoou até o dia que ele nasceu, no momento de desespero. Porém,
eles se voltavam ao Senhor e tinham plena convicção da vitória, porque eles tinham um relacionamento com Deus. Nós temos que ter um relacionamento com Deus. Nós também temos a nossa alegria roubada, meus amados, através de pessoas. Muitas vezes as pessoas, elas roubam a nossa alegria. Muitas vezes as pessoas falam coisas que nos magoam. As pessoas nos abrem feridas, abusam. Muitas vezes as pessoas são abusadas sexualmente, são violentadas fisicamente, muitas vezes emocionalmente. Muitas vezes pessoas nos perseguem, cometem injustiças, levantam calúnias sobre as nossas vidas. E tudo isso vão nos roubando a alegria. Mas nesse capítulo que nós lemos, Paulo nos dá uma dica de como não deixar que isso nos destrua. No versículo 5, o apóstolo Paulo está ensinando a não deixarmos que isso roube a nossa alegria, que essas coisas não sejam ladrões da nossa alegria. Ele fala assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. O que ele está querendo dizer? Sejam amáveis, daqui a pouco o Senhor está de volta, daqui a pouco nós estamos indo embora de tudo isso. Amabilidade está dizendo para termos um espírito perdoador. Se você olhar na raiz dessa palavra, ela vai dizer exatamente isso. E o apóstolo Paulo também nos ensina em 2 Coríntios 2, 10, 11, ele nos ensina dando um grande exemplo. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoarei na presença de Cristo. Porque muitas vezes nós não conseguimos perdoar se não for através de Deus, através de Jesus, Ele que nos dá essa força, por amor a vocês. E olha o que ele escreve aqui no final, e isso aqui é um mistério que nós temos que entender. Olha o que ele escreve aqui. Havia alguma coisa, perdoarei na presença de Cristo, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois nós não ignoramos a sua intenção. É isso que Satanás quer mesmo, que nós não perdoemos, que nós criemos raiz de amargura, que nós possamos beber um copo de veneno, como diz o apóstolo Hernandes Dias Lopes. Eu vou citar ele daqui a pouco de novo, porque eu acho esse cara incrível. Ele escreve que quem não perdoa toma um copo de veneno todos os dias querendo que o outro morra. Então nós precisamos, através de Jesus, perdoar as pessoas. Nós precisamos quebrar essa raiz de amargura para que Satanás não use isso contra nós. Nós temos que ter essa sabedoria. Essa sabedoria a gente aprende através da palavra de Deus. Com esse ensinamento maravilhoso, aprendemos um segredo para nos mantermos alegres perante essas pessoas que roubam a nossa alegria. Perdoar, meu amado, nos traz cura, nos liberta. Quem não perdoa, adoece. Quem não perdoa, fica preso a outra pessoa, a essa situação, a essa circunstância. Quem não perdoa, quem guarda mágoa e esconde seus pecados, é acometido por uma doença chamada, essa eu vou ler aqui porque eu não consigo falar essa palavra, uma doença que se chama amartiagênica, que é uma doença espiritual que pode gerar várias coisas. Olha que interessante isso. Essa doença pode gerar peso de culpa. Essa doença pode gerar peso de vergonha. Essa doença gera medo e fuga de Deus. Essa doença gera conflitos relacionais, transferência de culpa, projeção. O problema é sempre do outro, nunca é nosso. Acusação e conflito no relacionamento conjugal. Gera guerra espiritual. Ah, mas eu oro. Ah, mas eu tenho momentos difíceis. Ah, a minha oração não sobe a Deus. É a guerra espiritual. É a guerra espiritual. Essa doença nos traz dor, fadiga, solidão, que nos levam à depressão e à ansiedade. Tiago fala desse assunto quando diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados. Tiago 5,16 está falando isso. Por quê? Porque quando nós confessamos o nosso pecado ao Senhor, quando nós nos arrependemos, né? Quando nós nos tornamos livres, nós somos curados dessas doenças que eu acabei de falar, dessa doença amartiagênica. Olha quantos anos a Bíblia foi escrita.
E olha que segredo maravilhoso que ela diz e que nós não praticamos. É muito difícil alguém praticar isso e fica preso nessas coisas, na culpa, na vergonha, medo, fuga de Deus, para de ir na igreja. Cuidado, meus amados. Cuidado, vamos estar firmes naquilo que a palavra nos ensina. Outra coisa que é o ladrão das nossas alegrias são as coisas. Eu já tive uma pregação praticamente em cima disso. Vivemos de uma sociedade materialista e extremamente consumista. As pessoas lutam o tempo todo para aumentar os seus bens, para aumentar os seus ganhos. Pessoas passaram a amar mais as coisas do que as pessoas. As pessoas estão no mundo hedonista, que a felicidade está dentro de você. Não importa o outro, não importa se você passa por cima de alguém, não importa. Importa que você seja feliz, importa que você tenha as coisas, não importa as outras pessoas. O Hernandes Dias Lopes, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele escreve uma teoria do ter versus o ser, e eu já citei isso. Hoje, as pessoas compram o que não precisam, com o dinheiro que não têm, para impressionar quem muitas vezes nem conhecem. E olha que quanta verdade tem nisso. Quantas pessoas estão com seus cartões de crédito arrebentados por comprar coisas que muitas vezes não necessitam? Quantas pessoas têm necessidade de se mostrar aos outros? E muitas vezes isso é difícil, porque não é fácil você ganhar dinheiro para suprir todas as necessidades não desnecessárias, e a pessoa gera frustração e com isso a sua alegria é roubada. A maior preocupação está nas coisas terrenas, na comprar mais terras, ter mais dinheiro, abrir mais negócios, etc, etc. As pessoas gastam hoje enormes quantias com estéticas, com cirurgias reparadoras, com procedimentos, com cosméticos, estão mais preocupadas com as suas aparências físicas. Isso não está errado. É claro que nós temos que cuidar da nossa aparência, mas não transformar isso numa doença, numa neura. Tem um programa de televisão que às vezes eu olho, chama Bochá, eu acho, Boched, um negócio assim, que as pessoas vão lá e nunca estão contentes com a cirurgia que foi feita. Olha, meu nariz ficou bom, mas eu quero que mexa aqui mais um pouco. Me tira isso, arranca uma costela, implanta isso, implanta aquilo, arranca aquilo outro. Chega a um extremismo, porque elas não conseguem ficar alegres com o corpo que elas têm. Então isso também tem roubado a alegria, ninguém está feliz com o corpo. Salomão, que era um dos homens mais ricos da história da Bíblia, o homem mais inteligente, que tinha mais sabedoria, porque ele pediu a sabedoria que veio do alto, e Deus lhe deu. O homem mais sábio, depois de se afastar de Deus e se entregar a muitas dessas coisas que eu estou falando, chega à conclusão que riqueza, bebida, fama, sexo são apenas vaidades que nos afastam de Deus. Nós temos que prestar atenção em tudo isso, porque essas coisas realmente têm roubado a nossa alegria e nós não nos apercebemos, porque estamos tão envolvidos nessa sociedade maluca que nós não nos atentamos às coisas que estão nos gerando tanta ansiedade, que é o quarto ladrão que nós vamos citar agora. O quarto ladrão que nos rouba a nossa alegria é a ansiedade. Hoje em dia, os consultórios dos profissionais que cuidam da saúde emocional estão lotados, as suas agendas cheias. Não que seja errado, é claro que nós vamos procurar. Quem está com alguma enfermidade tem que procurar o médico, e as enfermidades emocionais existem, e você tem que procurar o médico. Mas o que tem gerado essa procura? O que tem gerado essa doença emocional? Existem muitas pessoas estressadas, roendo unha, procurando prazeres no consumismo, como eu já falei, pessoas que estão procurando as suas necessidades nos lugares errados, fazendo coisas que não glorificam o amor de Deus. Pessoas com preocupação quanto ao passado, não conseguem se libertar dos traumas do passado.
das feridas e da falta de perdão. As pessoas não conseguem perdoar. Você vai vendo que todos os ladrões da alegria que eu estou falando, eles têm uma ligação entre eles. Eles têm uma ligação entre eles e nós temos que estar preocupados com isso. Por causa da ansiedade, existem pessoas que não conseguem viver o hoje porque estão extremamente ansiosos com o amanhã. E nesse mesmo texto que nós lemos, Paulo nos dá receita de alguns remédios espirituais, vamos colocar assim. Remédios espirituais. O primeiro deles está no versículo 7, que ele fala aqui. Vamos lá, o primeiro remédio, orar corretamente. O que fala o versículo 7? E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Porque ele fala aqui antes, não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, agradecendo, apresente seus pedidos a Deus. No versículo 8, ele nos fala, aqui é o versículo 7, mas a partir do 6, eu marquei aqui 7, mas a partir do 6. O versículo 8, pensar corretamente. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Nós temos que pensar corretamente. Agir corretamente é o terceiro, orar corretamente é o primeiro, pensar corretamente o segundo, agir corretamente o terceiro, que é o 9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Ele está falando aqui em obediência, meus amados. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Nós temos que entender aquilo que o Senhor tem nos ensinado, para que nós tenhamos uma vida aqui, na alegria nele. O apóstolo Paulo, ele conclui todas essas exortações, convidando seus leitores a terem uma vida de obediência. A resposta certa para a paz de Deus. Quando nós estamos em obediência, com certeza nós vamos ter a paz de Deus, independente de qualquer circunstância da nossa vida. Nós vamos ter a paz que excede a todo entendimento, nós vamos ter esperança de ver as coisas que não são como se já fossem, ou seja, acima de qualquer circunstância. Nossa vida deve ser guiada, meus amados, pelo ensinamento da palavra de Deus. No versículo 8, Paulo nos revela que ele entendia a influência que os pensamentos sobre a vida humana, que os pensamentos exercem sobre a vida humana, sobre a nossa vida. O que a pessoa permite que ocupe a sua mente, vai mais cedo ou mais tarde determinar as suas palavras e as suas ações, onde você tem colocado a sua mente, meu amado. A combinação de todas as virtudes que ele ensina e alista no versículo 8, que nós acabamos de ler, com certeza será um modo sadio de pensar, e esse modo resultará numa vida de excelência moral e espiritual. E como nós temos dificuldade de fazer isso, vamos orar para que nós consigamos, sermos obedientes ao Senhor. A paz de Deus não é meramente o estado mental, psicológico, é muito mais do que isso. É uma tranquilidade interior baseada nas suas promessas. Porque muitas vezes, emocionalmente, nós não conseguimos. Nosso psicológico não consegue. Por isso que não é um estado mental, é um estado espiritual, meu amado. Quando o nosso espírito está em tranquilidade, tudo se torna diferente. Nós temos que pensar. Quando entregamos nossa vida para o Senhor, é para termos o inverso da ansiedade, que é a tranquilidade, e para experimentarmos a alegria que vem dele. Muitas vezes nós não estamos experimentando ainda. Muitas vezes nós estamos ainda na igreja, mas extremamente esgotados emocionalmente, que não conseguimos nem termos um relacionamento correto com o Senhor, nem com os irmãos da igreja. Meus amados, vamos experimentar a alegria que vem do Senhor, obedecendo, exercendo a palavra dele nas nossas vidas. Vamos prender esses ladrões que nos roubam a alegria. Vamos viver livres, vamos viver seguros e alegres no Senhor. E quando a gente fala no Senhor, o que é no Senhor? É na sua palavra,
É ela que nos dá o alicerce, ela que nos dá a estrutura para vivermos alegres e podemos sentir isso. Alegrem-se sempre no Senhor. Alegre-se sempre no Senhor, alegre-se sempre através da palavra dele, porque é ela que traz esperança, ela que traz cura, ela que traz libertação. E ele fala de novo, novamente direi alegrem-se. E eu hoje falo para você, alegre-se. Alegre-se porque Deus tem o melhor para você. Alegre-se porque o melhor de Deus está por vir. Alegre-se porque o Senhor é contigo. Alegre-se porque as promessas do Senhor sobre as nossas vidas são enormes. Busque ao Senhor e o seu reino em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Vamos buscar o reino de Deus. Vamos juntos. Vamos ser uma igreja alegre na presença do Senhor. Não vamos deixar que as circunstâncias do mundo nos roubem o nosso tempo devocional com Deus. Não vamos deixar o resto do nosso tempo, por causa dessa sociedade materialista e consumista, que nos deixa malucos, sem tempo para aprender a palavra de Deus, sem tempo de relacionamento com Deus, que é o mais importante de tudo. Que o Senhor nos capacite a termos tempo e obediência a Ele. Que o Senhor possa mudar a nossa mente para que nós possamos estar alegres através dEle e da sua palavra. É a palavra que eu tenho nessa manhã para vocês, meus amados. Alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Leiam de novo esse capítulo 4 de Filipenses, né? Do 4 ao 9. Aliás, dê um livro de Filipenses inteiro. Filipenses é um livro que exorta sobre a alegria. Nós precisamos, irmão, experimentarmos aquilo que é do Senhor. Nós somos peregrinos nessa terra, nós temos que ser diferentes, nós temos que ir de passagem. Tem a palavra lá daquele cara que, eu tive uma colheita enorme, de vez de ele distribuir ou fazer alguma coisa, ele fez outro celeiro para colocar tudo lá para o dia de amanhã. Aí o Senhor fala para ele assim, e se eu ceifar a sua vida nessa noite? Isso não é um convite não para você não pensar no amanhã, porque a gente tem que pensar, né? A Bíblia também dá exemplo de pessoas, dá exemplo de algumas coisas para a gente pensar amanhã. As formigas, por exemplo, né? Elas trabalham o verão para ter sustento no inverno, e assim com muitas outras coisas. Não é errado. O que é errado, nós queremos mais, mais e mais. E para isso, nos esquecemos daquele que nos dá todas as coisas. Amém? Que o Senhor nos capacite a sermos alegres nele, independente das circunstâncias, que esses ladrões da alegria sejam presos, encarcerados, que não possam vir mais, mesmo com situações difíceis, roubar a nossa alegria. Eu, como pastor, tive até hoje 2 experiências incríveis, que eu fui orar por 2 pessoas no Senhor que estavam com câncer terminal. Uma delas, para eu ouvir, eu tinha que deitar no travesseiro ao lado dela. Chama-se Lúcia, uma mulher de Deus, tremenda, guerreira do Senhor. E eu abaixava para falar com ela, ela com uma voz muito, muito fraca. Ainda ela orou por mim. Ela agradeceu a Deus. Ela estava alegre no momento onde todos estavam acabados. Há 1 ano atrás, mais ou menos, eu fui orar pelo irmão de uns amigos meus. Eu tinha pouco contato com ele, o Leôncio, estava com câncer terminal. Se você visse a glória de Deus se manifestando na vida daquele homem, a alegria dele de estar retornando para a casa do Pai. Ele falava, a única tristeza é que eu vou ficar um tempo longe dos meus filhos, da minha esposa, das pessoas que eu amo. Mas, pastor, me ajuda a orar por eles, para que eles voltem ao Senhor, porque eu já falei muito para eles, mas eu estou indo em paz. Deus, posso orar por você? Pode, orei. Agora, Paulo, posso orar por você? Olha que coisa incrível, essas pessoas
elas atingiram a plenitude da alegria no Senhor, que a circunstância para eles não estava valendo de nada, estava valendo que eles tinham a plena convicção de que eles estavam apenas de passagem aqui. Então, que o Senhor, eu estou contando esses casos para você, para que a sua fé seja edificada, assim como a minha foi quando eu fui falar com essas pessoas, num momento muito difícil. Então, que o Senhor nos anime, que o Senhor nos capacite a sermos alegres. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te amamos, louvamos, adoramos o Senhor, Pai. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por falar conosco através dela. Obrigado por nos exortar, Senhor, a voltarmos a ti, Senhor, a nos voltar à tua palavra, a aprendermos do Senhor, Pai. O Senhor tem tantas coisas a nos ensinar através da sua palavra, para que nós possamos experimentar essa paz que excede a todo entendimento. Capacita-nos, ó Pai, a sermos obedientes. Guarda, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, Senhor, que a nossa mente seja cativa à sua palavra, que nós possamos, Senhor, estarmos livres de tudo aquilo que não vem de ti, Pai. Pai, em nome de Jesus, toda obra de Satanás, que ele tem jogado, todo esse lixo que ele tem colocado, Senhor, na nossa volta, para que a nossa alegria seja roubada, cai por terra em nome de Jesus, cai por terra em nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor, Pai, estejam sobre nós, que nós possamos experimentar mesmo, Senhor, a paz que excede a todo entendimento, como diz a tua palavra, que nós possamos, Senhor, independente de qualquer circunstância à nossa volta, sabemos que os seus olhos estão sobre nós, o seu cuidado está sobre nós. Obrigado, Deus, por ser um Deus tão maravilhoso, um Deus tão amoroso, um Deus tão benigno, um Deus que olha para nós com misericórdia, um Deus que, independente de nós e daquilo que somos ainda, faz grandes coisas em nossas vidas e nos ajuda e nos capacita. Obrigado, Deus, que o Senhor continue visitando a vida de minha vida e a vida de todos os meus irmãos, capacitando, Senhor, para que nós estejamos sempre na sua presença, porque é na sua presença, Pai, que nós seremos alegres, como a sua palavra nos exorta. Que sejamos alegres no Senhor, Pai, que nós possamos ter essa plena convicção de que só na sua presença, Senhor, nós seremos realmente alegres. Obrigado por mais essa palavra, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Pessoal, então, um bom domingo a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? E contem com a gente, estamos aqui. Aos que entraram depois, eu não ainda consegui abrir a igreja por alguns motivos da Covid-19 mesmo, mas a igreja já está preparada para nós iniciarmos a qualquer momento. Amém? Mas com precauções, né? Com precauções. Por enquanto, a gente vai falando por aqui. Aqueles que tiverem necessidade de um aconselhamento, de uma palavra, podem procurar qualquer um da liderança, inclusive eu, Adriana, pelo telefone, pelo WhatsApp. Nós estamos sempre dispostos aqui a estar caminhando com vocês. Amém? Principalmente nesse momento tão difícil que o mundo, as nações estão passando. Amém? Então, que Deus abençoe, um domingo abençoado. E vamos encerrar. Com o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e sempre. Amém? Amo vocês e alegrem-se no Senhor. Amém? Deus abençoe.